Olá, tudo bom? Que fala com vocês é o Mensageiro. E hoje eu trago uma mensagem muito importante. Vamos começar esse vídeo diferenciadamente. Sabe, logo mais cedo eu estava conversando com um amigo meu e ele me falando e me perguntando como esquecer a pessoa que a gente gosta, como amenizar a dor. Eu falei pra ele assim, rapaz, isso é uma pergunta que eu tava até pensando pra mim estar levando pros meus vídeos no YouTube. Muitas vezes eu tô pegando, ligando as pontas pra tá mandando uma mensagem pra vocês, sabe? E nessa conversa eu comecei a conversar com ele, comecei a falar, mano, é necessário a gente se livrar do apego emocional. Aí muitas das vezes é que eu falo pra vocês do meu caso, né? Que eu fiz um ciclo, eu me humilhei, fui atrás da pessoa e não deu certo, a pessoa começou a se desfazer de mim e eu não entendi, né? Eu não entendia que tudo aquilo era causado por isso, por um apego emocional, que a pessoa já escolheu uma nova vida, um novo caminho, e era difícil para mim aceitar porque envolvia planos, sonhos, desejos e tudo mais. Mas eu conversando com ele, ele perguntou: como foi que você venceu? Como foi que você passou por cima disso tudo? Como você conseguiu esquecer aquela pessoa? E eu passei por 4 fases que eu vou levar para você hoje, você que está desse outro lado aí. Você que está procurando algo como esquecer. Eu digo logo para você, como esquecer não dá. Agora, como amenizar a dor. Como amenizar a dor e você entrará no processo da reconquista, não a reconquista da outra pessoa, mas a reconquista de você mesmo, a reconquista do amor próprio. Sabe? Você vai se reconectar com você novamente, porque você se entregou tanto àquela outra pessoa que você pegou aquela pessoa e colocou no pedestal. Esqueceu de você. É isso aí. Esqueceu de você. E eu vou logo dizer para você, vamos logo pro que interessa. Você que está procurando algo para amenizar a dor, para ou tentar esquecer, sabe? Ou se reconectar com o seu eu, sabe? Ou encontrar o seu amor próprio. Vamos lá, o primeiro passo que eu enfrentei foi a dor. Depois de eu ter insistido, depois de eu ter ido atrás, de eu ter se humilhado e a pessoa me rejeitar, a pessoa não falar para mim que não queria mais, que queria escolher um novo caminho, eu tive que me excluir do mundo e me recluir dentro do meu quarto. Chorar e lembrar dos momentos. Era um turbilhão de pensamentos na minha cabeça. E aonde eu tive que me reconectar primeiramente com a palavra de Deus. Me reconectei com a palavra, busquei, sabe, entender. Fui para os cultos, né, para entender. E eu falo para você, foi muito um processo, meu processo foi um processo muito gratificante, que eu encontrei a paz interior dentro de mim. Sabe, nessa conversa com meu amigo mais cedo, e a gente tava falando sobre isso, né? E ele falou pra mim que ele se entregou à cachaça, que ele passou por um final de relacionamento, ele se entregou à cachaça, entregou ao vício da droga, né? E ele perguntando pra mim, nossa, e você foi pra igreja e tal? E eu comecei a explicar a ele qual foi o processo. E é o mesmo que eu vou passar pra vocês aqui. Então, já falando, né? O primeiro processo foi a dor, onde eu tive que estar no meu quarto, sentir a saudade, lembranças, sabe, aquilo que me martirizava e tentar entender que não tinha como mais reviver aquilo, sabe, que a pessoa não queria, eu tinha que respeitar o desejo daquela outra pessoa. Até quando eu comecei a entrar no segundo processo, ou na segunda fase, que foi a segunda fase, a fase da raiva, onde eu sentia raiva de mim, onde eu me questionava, onde foi que eu errei, sabe? Eu comecei a procurar detalhes, movimentos, sabe? Onde foi que eu errei, foi como aquele momento que eu me exaltei, sabe? Foi naquela discussão, foi naquela cobrança. Eu comecei a ficar com raiva de mim, com raiva, automaticamente com raiva da outra pessoa. Ah, ela não presta, ela tá assim porque ela tá querendo viver o mundão dela aí. É outro homem, sabe? A gente tem que falar aqui, falar a verdade. Não adianta ficar retrocedendo as coisas ou querer esconder algo, não.
sabe? Eu comecei a ficar com raiva de mim, raiva da outra pessoa. Eu falei assim, poxa, não sei o que, tentei, mano. Me entreguei de verdade, fiz de tudo pela pessoa e a pessoa me rejeitou assim, dizendo, sempre me falava que me amava e daqui a pouco não era amor, já ficou com a raiva assim, não quis mais, nem tentar novamente, sabe? E chegou ao ponto de eu entender que tudo isso era um processo. Eu tinha que passar por essas fases. Até quando eu cheguei na fase na terceira fase, que é a fase da pena, onde eu sentia pena de olhar para a situação, olhar para mim, olhar para a pessoa e falar, poxa, nós tinha tudo para dar certo e não. E a pessoa não quis fazer dar certo, né? Automaticamente a pessoa não foi culpada 100%, foi 50%. 50% dela, 50% meu, né? Então, isso eu comecei a sentir pena. Eu falei, poxa, nós tinha tudo, nós tínhamos um, uma coisa boa, uma química boa e daqui a pouco se perdeu tudo assim, né? E a quarta fase vai ser a perda de interesse. Quando você entrar nessa terceira fase, que é a fase da pena, você vai automaticamente entrar no processo da perda de interesse. Mas é aí que eu falo para você, é aí onde você vai encontrar a melhor fase, que é a fase da reconexão com você mesmo. É quando você vai começar a olhar e ver que o mais importante de tudo não era a outra pessoa. O importante de tudo não era o que você fazia. O importante de tudo era você. É quando você vai ter que olhar e entender, falar assim, poxa, fiz de tudo pra pessoa, fiz de tudo, mas não deu certo. Tá bom, deu por aí, agora eu vou cuidar de mim. Agora eu vou cuidar do meu cabelo, agora eu vou, sabe, como eu sou um cara muito vaidoso, eu tenho, sabe, uns cremes, uns perfumes, eu gosto de andar bonito, e com isso a gente começa a se reconectar com nós mesmos, falar, poxa, eu tenho que me tá assim, eu tenho que me cuidar, eu tenho que me buscar, eu tenho que cuidar do meu mental, eu tenho que buscar a palavra verdadeira que está em Deus, sabe, eu tenho que viver os meus princípios, sabe, porque hoje o mundo está tão poluído, está tão destruído que as pessoas não acreditam mais que existe homem fiel, que exista uma mulher fiel, sabe? Uma mulher... O homem fiel e a mulher fiel são aqueles que têm os princípios baseados na palavra de Deus. Isso eu falo para você, mesmo que a gente se engane com um ou com o outro, mas tem pessoas de verdade, tem pessoas que realmente buscam a verdade em Deus e vivem a verdade em Deus. Eu aprendi, por esse processo, eu aprendi tudo isso. Nessa quarta fase, onde foi a perca de interesse, foi quando eu ia para a pessoa e falei assim, poxa, eu fiz de tudo pelaquela pessoa. E a pessoa me rejeitou, a pessoa não quis saber de mim. E hoje eu olho para a pessoa e falo assim, nossa, fiz tudo isso pelaquela pessoa e me joguei tanto, me humilhei, fui botado para baixo, como se não tivesse valor nenhum, sabe? E aí foi onde eu me peguei e falei assim, não, poxa, agora eu tenho que cuidar de mim. A pessoa tá cuidando dela lá, agora eu vou cuidar de mim, sabe? O tite de fazer eu já fiz. Agora eu tenho que realmente buscar a minha paz, porque a minha cura eu já encontrei. Você se cura quando você chega no processo que você chega no processo da cura, é quando você começa a cuidar de você, é quando você encontrou o amor próprio. Você encontrou a cura. Você saiu daquele apego, você saiu daquela frustração. Você hoje não pensa mais, eu mesmo hoje não penso mais em, vivi uma decepção, aquela pessoa me fez mal, não. Aconteceu o que tinha de acontecer, sabe? Hoje eu não culpo mais ela, hoje eu não me culpo, hoje eu só quero viver em paz e bem, cuidando de mim. É que nem o verdadeiro poeta diz, e Deus em tua palavra fala, né? Faça por ti que eu te ajudarei. E os profetas vai dizer assim, né? Faça por ti que eu te ajudarei. Muitos não sabem o que é isso. Muitos vão ler essa palavra e vai dizer assim, nossa, faça por ti que eu te ajudarei. É praticamente Deus dizendo assim para você, cuida de ti, que você cuidará de mim. Porque se você bem basear, você é o templo. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E quando nós estamos amando o desprezo, nós estamos em pecado. Quando a gente está querendo cuidar mais do outro do que da gente está em pecado.
Sei que muitos vão querer distorcer o que eu tô falando, muitos vão querer... Como assim? Tô falando pra você assim, quando a gente ama o desprezo, quando a gente ama a pessoa que não quer nada com a gente tá amando o pecado. Porque a gente tá esquecendo de quem realmente é importante. Eu, você, sabe? No meu processo eu amei tanta pessoa que eu esqueci de mim. No seu processo que você tá vivendo aí, ou pode estar passando, você tá amando mais a outra pessoa de que você. Tá se esquecendo de você. Essas foram as 4 fases que eu vivi. A fase da dor, a fase da raiva, a fase da pena e no final a 4ª foi a perca do interesse. Hoje eu olho para aquela pessoa e com o passar do tempo, só para finalizar, só para dar um automático uma pincelada. E quando chegou que eu comecei a cuidar de mim, que eu cheguei nessa 4ª fase da perca do interesse, a pessoa veio até mim. Veio me procurar, dizendo que estava com saudade, que me amava, que não sabe porque ela tinha feito aquilo, tentando me iludir de novo. Mas só que só nas minhas atitudes ela já viu, não precisei falar nada. Só nas minhas atitudes ela já entendeu que eu já não estava mais naquele apego emocional, que eu não amava mais ela daquele jeito, que o tempo, a distância, a dor, a raiva, a pena e a perca do interesse me fez eu mais forte. E eu comecei a me amar. E eu tenho certeza, meu mano e minha mana, que você também vai encontrar. E quando você chegar nesse nível, quando você passar por essas 4 fases do processo, você vai entender que o mais importante é você. É você cuidar de você mesmo. Para que as pessoas não possam brincar, usar, e depois te descartar, como se você não valesse nada. Mas eu não culpo ninguém. Eu falo sempre, fui eu que me coloquei naquele lugar. E hoje, não posso mais deixar ninguém me colocar naquele lugar. Se não tiver verdade, vontade, se não for que nem a palavra de Deus vai dizer, que é olho por olho, dente por dente, se não tiver reciprocidade, sinto muito, mas eu dou um passo para trás e saio, porque não foi isso que Deus escolheu para mim e nem para você. E quando o relacionamento é de Deus, pode até haver guerra, mas haverá guerra que chegará à paz. Porque nós somos imperfeitos nesse mundo, buscando a perfeição que somente há em Deus. É quando buscamos em Cristo, é quando entendemos o processo e vemos que no final vai valer a pena. A dor, o sofrimento, sabe? A saudade, a lembrança. E quando a gente vai ver que isso tudo foi simplesmente o processo que Deus quis fazer você passar para lhe moldar e fazer uma pessoa mais forte. Essa é a grande mensagem do mensageiro. Até mais.